Opa, fala chefe, beleza? Bom, bem-vindos a mais um episódio do Traço de Vista, esse podcast feito especialmente, exclusivamente para jovens do século XXI. Eu sou o Felipe Newton, seu host. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @FelipeNewton. E vamos lá para mais um papo. Hoje eu queria fazer um episódio diferente. Realmente um episódio pra gente bater um papo. Ou seja, um episódio sem roteiro, tópicos, nem nada do gênero. Hoje só vou realmente conversar com vocês. Também queria saber de vocês o que vocês acham desses episódios mais... menos trabalhados, na verdade, em comparação aos mais trabalhados. Quero saber de vocês um feedback de como está sendo o Traço de Vista, o que vocês estão achando, o que eu posso melhorar e tudo mais. Então, por favor, me mandem lá na DM do meu Instagram, @FelipeNewton, como eu já disse. O que vocês estão achando desse meu projeto aqui? Que tá pequeno, meio nichado e tudo mais, mas eu tô gostando muito de fazer e eu tô colocando realmente o coração nisso daqui, então acho legal saber o que vocês estão achando, de verdade. Bom, o papo de hoje eu queria começar conversando, na verdade contando pra vocês algumas pequenas histórias. A primeira história é... Primeiro, né, vocês sabem, eu já disse aqui, já levantei várias vezes aqui no podcast, que eu faço terapia, já tem bastante tempo já. A primeira vez que eu procurei ajuda psicológica foi em 2017, então desde então eu tive alguns altos e baixos com a terapia, que fica restrito a um outro episódio, de eu contar apenas sobre o meu caminho na psicologia e tudo mais, né, cuidando da mente. Mas eu peguei firme mesmo nesse funilamento mental, mas em 2020. Então, de 2020 pra cá, já tem 3 anos que eu estou com a Ju, a minha psicóloga, e foi o momento em que eu realmente peguei firme de fazer o tratamento e tudo mais. E uma das atividades que a Ju me passou foi meio que fazer uma, entre aspas, regressão. Voltar toda a minha história e ir contando pra ela e tudo mais, como foi cada ano de vida, enfim. E nessa regressão eu descobri que, na verdade eu já sabia disso, mas aí foi quando eu pontuei e entendi o porquê disso, mas eu não tenho memórias dos meus 4 anos de idade pra trás. Eu não lembro de absolutamente nada de 4 anos pra trás. E eu achava que era meio comum isso. Quando eu falava para as pessoas que eu não lembrava dos meus 4 anos pra trás, eu achava que meio que todo mundo não tinha lembranças disso. E aí, conversando com a Ju, né, enfim, eu descobri que não era comum, que tinham pessoas que tinham memórias de 1 aninho de idade, e eu não tinha isso. Eu não tenho isso, na verdade. Investigando e conversando com a Ju, eu descobri que foi... na verdade, né, antes da gente pontuar que foi isso, ela me levantou a hipótese de ser algum trauma, algo do gênero. Conversando, descobrimos que realmente era um trauma, porque com 4 anos de idade foi quando a minha avó faleceu, e minha mãe e minhas tias falavam que eu era muito apegado a ela, e a minha avó faleceu infelizmente por conta do câncer, então foi um período meio pesado para toda a família, que repercute até hoje em vários pontos assim da nossa família. E provavelmente por isso, né, o meu cérebro ele meio que barrou todas as lembranças que eu tenho desse ponto pra trás, meio que com uma forma de me proteger, né, desse sofrimento e tudo mais. Então eu não tenho nenhuma lembrança dos meus 4 anos de idade pra trás. Mas aí, conversando com a Ju, vem a minha primeira lembrança, que é com 5 anos de idade. E eu lembro que eu ia pra casa da minha tia todos os finais de semana pra brincar com meu primo, Thiago, que é o... Ele é mais do que um primo pra mim, ele é meu irmão mais velho, assim.
Muita coisa do que eu desenvolvi ao longo da minha vida foi por influência dele. Por exemplo, o desenho, a pintura, a música. Então, ele foi um cara que foi crucial para tudo o que eu vinha desenvolver depois. E enfim, eu lembro que um certo dia, quando eu tinha por volta de 5 anos, ele chegou com uma sacolinha preta e disse pra mim: ah, cara, comprei um CD novo, vamos ouvir? Eu falei: pô, vamos. E aí tinha um toca-discos aqui da família, que acho que era do meu tio, se eu não me engano. E era legal que além de ser um toca-discos, toca-fita, toca CD, né, também, ele era um gravadorzinho, onde eu e meu primo usávamos pra gravar abertura de anime. A gente ficava cantando, era muito legal. E eu lembro que meu primo me colocou sentado assim em uma cadeira branca, daquelas de plástico, sabe? Em frente ao CD assim, enquanto ele tava colocando, e aí ele tirou dessa sacola uma capa meio bege assim, de um cara com uma máscara de gás assim, não sei, uma máscara, pichando o chão. Eu lembro de olhar aquilo e ficar tipo, nossa, que é isso, né? E eu perguntar pro meu primo quem que é aquele CD. Ele me falar, é do Linkin Park. E aí sim, né? Pra quem conhece de Linkin Park, de música, sabe que esse CD em específico era o Meteora. E foi o meu primeiro contato com o rock, né? Aquilo foi crucial pra mim, pro meu desenvolvimento e pelo meu gosto da música, do rock. Porque, cara, eu lembro muito nitidamente, eu sei a ordem de cor do Meteora. E eu lembro que a primeira música, né, tem uma introduçãozinha, que é como se fosse alguém batendo alguma coisa, batendo um martelo, né? Só que a minha mente de criança da época, eu imaginava um robô gigantesco, assim, vindo em minha direção e quebrando tudo. E eu lembro de ouvir aqueles, entre aspas, passos, e ficar tipo, caraca, mano, é um robô gigante, que tá acontecendo? E aí logo em seguida, né, tem um barulho de vidro quebrando e entra em Don't Stay, a primeira faixa do Meteora. E eu lembro de ficar, cara, maravilhado com aquilo. Aquilo me pegou de surpresa, assim, tudo aquilo, a guitarra e o Chester cantando, e eu fiquei, caramba, sem saber que eu queria aquilo pra minha vida depois. Mas essa foi a minha primeira lembrança, assim, que eu tenho de criança, e uma das mais valiosas pra mim, porque eu sei o quanto aquele dia, que eu acho que foi num sábado, aquele sábado de quando eu tinha 5 anos, foi importante pro meu desenvolvimento. Bom, outra lembrança que eu queria trazer pra vocês aqui, já sou eu já um pouquinho mais velho. Se eu não me engano, eu tinha 11 anos, eu acho. E, bom, 11? Acho que eu tinha 11 ou 12 anos. E eu almoçava, acho que toda criança, né, almoçava em frente à TV. Não sei se hoje em dia as crianças fazem isso. As crianças fazem isso. Provavelmente ficam em frente à TV assistindo YouTube ou Netflix, né? Mas na época, crianças que estão me ouvindo, a gente realmente assistia a TV aberta. E a gente ficava lá em frente à TV almoçando. E tinha dois programas, né? O Bom Dia e Companhia no SBT e o TV Globinho na Globo. E, se eu não me engano, era na TV Globinho. Na TV Globinho tinha uma série que eu gostava muito nessa época, que se chamava Drake e Josh. E, se eu não me engano, no terceiro episódio da primeira temporada, o Drake, ele participa de um concurso de uma rádio pra ganhar uma guitarra. E o Drake era o roqueiro e tudo mais, enfim. E eu gostava bastante, né, de ver ele tocando e tipo, caraca, eu quero tocar assim. E foi bem perto da época onde eu aprendi os meus primeiros acordes, a qual o meu primo Thiago, esse mesmo que me apresentou ao Linkin Park, me ensinou. Meus primeiros acordes são de uma música bem extremamente pesada, muito pesada mesmo, que até hoje eu não sei, assim, como eu tive capacidade de aprender esse rock tão pesado, assim. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de que música foi a primeira música que eu aprendi a tocar, que foi essa aqui. Sim, a primeira música que eu aprendi foi Leve Comigo do Restart. E voltando ao Drake e Josh.
E aí, no terceiro episódio, né, o Drake participa desse concurso, ganha o concurso, e ele ganha uma Stratocaster vermelho cereja. Eu lembro de ver aquela guitarra e achar aquilo maravilhoso. Porque até então, a única guitarra que eu tinha visto pessoalmente era a guitarra do meu primo Thiago, que também era uma Stratocaster, mas era uma Stratocaster preta. E eu nunca tinha visto uma vermelha. E eu achei aquilo fantástico. Eu fiquei tipo, caramba, eu não sabia que existiam guitarras vermelhas. E eu lembro de chegar pra minha mãe e falar, nossa mãe, hoje eu vi uma guitarra no Drake Josh, muito bonita. Minha mãe tipo, nossa, como que era? E eu fui, entrei na internet, mostrei pra ela, falei assim, olha isso mãe, nossa, olha essa guitarra, que legal. Ok, e aí eu quero fazer um corte, né, vamos dar uma pausa aqui, vamos explorar um pouquinho mais essa história. Nessa época, eu sempre tive pais meio protetores, assim, até demais. Então eles tinham muito receio de me deixar ir sozinho pros lugares. Tudo bem, eu tinha 11, 12 anos, é entendível que eu não podia ir pro centro da cidade sozinho, não podia sair pra lugares longe sozinhos, tudo bem, entendível. Mas eu tinha amiguinhos dessa mesma idade que iam pro curso. Mas, certo, era isso. Meus pais eram meio protetores. E aí, a minha mãe me colocou num curso de montagem e manutenção de micros em uma escola que tinha aqui no centro, eu não sei mais se existe. E eram aos sábados. Então, meu horário de entrada para ir até o curso, minha tia me levava. E no retorno do curso, meu pai ia lá e me buscava. E eu lembro que nós tínhamos meio que um ritualzinho, assim, que era no ponto onde a gente pegava o ônibus para voltar para casa, na parte de trás tinha um tiozinho lá que fazia milkshakes. E toda vez que a gente voltava, a gente tinha que passar lá e comprar um milkshake. Meu pai comprava um milkshake, um pra mim, um pra ele. Ele sempre pregava o mesmo sabor, que era limão com leite condensado. E eu experimentava todos os possíveis. É claro que até hoje em dia os meus favoritos são de chiclete, de céu azul ou morango. Então, quanto mais doce, pra mim, melhor. Eu amo coisas muito doces, assim. Sou meio que uma formiga. E em uma dessas buscas, né, uma dessas voltas pra casa do curso, o meu pai falou que precisava passar aqui no centro da cidade, então nós fomos andando até lá. E aí ele falou que queria entrar na loja de música porque ele tava pensando em comprar um violão pra ele. Eu achei aquilo legal, daí a gente entrou. E aí, meu pai foi conversar com um vendedor e eu fiquei olhando as guitarras maravilhados e lá estava uma Stratocaster, não vermelho cereja, mas uma Stratocaster vermelha. Eu lembro de ficar olhando para aquela guitarra e, tipo, eu acho que eu nem piscava, cara. Fiquei, tipo, meu Deus, maravilhado com aquilo. E aí, meu pai chegou perto de mim e falou, sua mãe falou que você tava mostrando uma guitarra pra ela? Qual que é a guitarra? Aí o pai, aquela ali, olha só. Aí, nossa. Aí o vendedor chegou do meu lado e falou, você quer que eu pegue pra você ver? Eu falei, porra, eu quero. Aí eu peguei a guitarra, enfim, fiquei olhando, fiquei maravilhado. Fiquei, nossa, cara, que guitarra bonita. Ok, meu pai pegou e falou assim, tá, não, beleza. Eu já vi o que eu tinha que ver, eu vi o violão aqui, Lipe, vamos embora. Aí eu, tá bom, pai. Aí o cara pegou a guitarra, colocou lá, fomos embora, pegamos o milkshake, fomos pra casa. Se eu não me engano, esse acontecimento ocorreu perto do final de fevereiro. Por que isso é importante? Porque o meu aniversário é dia 10 de março. E aí, ok. Chegou meu aniversário. Em um certo sábado, a minha mãe falou pra mim não ir ao curso, porque ela precisava ir ao centro. E eu falei, ok, tá. Eu lembro que eu tava na matéria de Excel. E eu odeio Excel até hoje. Então, pra mim era maravilhoso faltar aula na matéria de Excel. E aí... ok, minha mãe pegou, me fez usar roupas novas. Eu achei estranho aquilo, mas a gente só aceita, né, obviamente. E quando a gente estava saindo pra ir ao centro, a minha mãe falou pra mim que a minha tia Kellen tava pedindo pra ela dar uma passadinha na casa dela antes, porque ela tinha que, sei lá, dar alguma coisa pra minha mãe. E eu falei, ok. E aí a gente chegou na casa da minha tia, que era do outro lado da rua. E estranhamente o portão estava aberto. E eu fiquei, ok, porque o portão tá aberto. Mas tá. E daí minha mãe pegou e falou assim, pode ir na frente que eu vou fechando o portão aqui.
E aí, tipo, tinha uma rampinha, assim, na casa da minha tia que dava na porta. E eu desci a rampinha. Quando eu entrei na casa da minha tia, surpresa! Uhul! Era uma festa de aniversário surpresa. E eu não sabia. E aí tava todo mundo lá, as minhas tias, meu tio, mó festa, uhul, yeah, parabéns pra você. Todo mundo cantando. Aquele momento constrangedor, onde você não sabe o que fazer na hora do parabéns, eu não sabia o que fazer. Ok, terminou o parabéns, eu mal feliz lá, tipo, caramba, ganhei uma festa, né, não sei o que lá. E aí quando terminou o parabéns, eu escutei um barulho de guitarra. E eu falei, não. E eu lembro que saiu, assim, da sala, assim, meu pai, com a Stratocaster vermelha. E aquilo foi mágico pra mim, aquilo foi muito importante, cara. Eu ganhei a guitarra que eu queria. É uma lembrança bem legal, assim. Foi, sei lá, uma lembrança que até me deixa um pouco emocionado. Vocês podem falar que, acho que só pelo tanto de fatores que eu trago nessa história, vocês sabem que não foi só uma guitarra, mas todo o contexto. Aquilo me deixou muito feliz. E é uma lembrança que eu realmente gosto. Bom, cara, outra aconteceu recentemente. No começo do ano, pra quem ouviu os primeiros episódios sabe o que me aconteceu. Pra quem não sabe, ouve. Eu não vou trazer de volta. Por favor, ouve lá, sério. Nunca te pedi nada, por favor, ouve lá, sério. Por favor. Ok. E aí eu tava muito mal, cara. Eu lembro que era um dos meus primeiros finais de semana, onde eu, né, tava sozinho, entre aspas, e muito triste pelo que ocorreu. E eu passei um bom tempo tentando fugir dos finais de semana, porque são os dias que mais dão gatilho quando você tá na fossa, né? E eu lembro que eu tava querendo fugir muito de um final de semana desses, assim, no começo. E aí meu amigo, Victor Lincoln, ele mandou uma mensagem perguntando se eu queria ir a um estúdio de gravação, onde ele ia gravar uma música lá em São Paulo. Falou, bora, mano. Aquilo era o momento, o timing perfeito. Eu não queria ficar em casa, eu precisava fugir dos meus pensamentos. E eu falei, bora. E eu lembro de nós irmos, a gente foi conversando e trocando ideia e vendo as coisas, e tava um calor infernal. E aí a gente passou no mercado, compramos algumas prechas, meu. E aí a gente levou algumas prechas lá pro negócio do estúdio. E aí eu sentei lá do lado e só fiquei vendo o maninho produzindo o Lincoln e o Lincoln gravando lá. E eu fiquei tipo, caralho, que maneiro, sabe? No final eu tava cagado de fome. Só que eu tava sem grana. E aí o Lincoln falou pra mim, puta, tô cagado de fome. Eu falei, porra, eu também, mano. E ele falou, velho, bora lá comer um Mac? Eu falei, mano, pior que não, velho, eu tô sem grana. Ele falou, mano, não tô te perguntando isso. Tô falando pra gente ir lá comer um lanche. E aí ele me levou pra comer um lanche. E, mano, foi um dos lanches mais gostosos que eu já comi na minha vida. Sério. Não sei o que tava naquele lanche, mas tava muito bom. Eu lembro que aquilo me distraiu o sábado. E no domingo eu me senti um pouquinho melhor, sabe? Como se eu tivesse recebido um pouco mais de carga de energia. E olha, foi uma coisa boba. Um amigo meu me chamou pra ficar assistindo ele cantando. Mas foi muito importante. Tanto que se vocês entrarem no meu Instagram agora, vocês veem a primeira publicação minha. E vocês arrastam pro lado. Tem uma foto do Lincoln desse dia, gravando. Por que eu disse tudo isso? Eu tive uma conversa com a minha psicóloga na última terapia. Onde nós estávamos conversando sobre a importância que a gente dá para momentos ruins da nossa vida. E ela fez um teste comigo. Ela olhou para mim e falou, me fala um momento feliz da sua vida. Aí eu falei, mas desse ano? Ela, tá, pode ser desse ano, me conta aí. E aí eu trouxe outro que eu não trouxe aqui pra vocês, que foi o dia do lançamento do clipe da banda e a comemoração do meu aniversário, a comemoração do estúdio do Lincoln ter saído. Foi um dia muito legal, muito feliz. E eu falei isso pra ela.
mas eu fiquei um tempo pensando. E aí depois ela falou, tá, agora me fala um momento triste da sua vida, desse ano. E eu falei, você quer que eu coloque em ordem alfabética? E ela falou, você viu? Como que pra coisas negativas a gente consegue pensar assim, num estralar de dedos. E coisas positivas a gente precisa buscar na nossa mente. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês agora, nesse final. Que é o quanto a gente dá importância para coisas ruins e acaba negligenciando as coisas positivas que nos acontecem. É claro que por conta de toda a nossa cultura, a gente sofre uma certa influência das coisas negativas, né? Pode ver que livros tristes são mais vendidos do que livros felizes. Filmes tristes que têm um peso, assim, eles são muito mais assistíveis do que filmes felizes. A gente tá meio que condicionado a dar essa importância para as coisas negativas. E eu queria só dar esse alerta para vocês. Eu, como uma pessoa que sofre de depressão, já vi alguns posts, né, algumas coisas de gente falando que para você ver se uma pessoa tem ou não depressão, você pega e enche um copo de alguma coisa, de vinho, de suco, de refrigerante, de água, até a metade, e fala pra pessoa, esse copo tá como? E a pessoa provavelmente vai responder, esse copo tá meio vazio. E é isso. A visão que a gente tem sobre uma mesma coisa. Esse papo de hoje é só pra pontuar que eu trago pra vocês algumas coisas tristes que acontecem comigo. E eu sei que geram essas conexões e é só vocês ouvirem as minhas músicas, as coisas que eu escrevo, que vocês vão ver que existem muitas coisas pesadas que eu uso a arte pra desabafar. Mas isso não deve nunca apagar o brilho das coisas felizes que me acontecem. O copo, ele não tá meio vazio. O copo, ele tá meio cheio, na verdade. Mas a gente dá tanto foco pra parte vazia do copo que a gente acha que a nossa vida é apenas aquele vazio. E acaba esquecendo de dar importância pra tudo que tá sendo preenchido na parte de baixo desse copo. Então hoje eu só queria que vocês fizessem esse exercício. Talvez o ano de vocês, como eu disse no meu primeiro episódio do podcast, né? Ele pode estar meio pesado, mas será que ele tá sendo só pesado? Será que só tá tendo tristeza esse ano pra vocês? E foi essa pergunta que a minha psicóloga me deixou pra pensar. E eu queria pensar junto com vocês. Queria que vocês pensassem também nisso. Bom, eu vejo que meu copo tá meio cheio e não meio vazio. E o de vocês? Como é que tá? Bom, eu não tô dizendo que vocês devem olhar pra vida de vocês com os olhos de conto de fada. Mas, por favor, não negligenciem as coisas boas e felizes que acontecem com você. Coisas simples. Não sei, ganhar um doce, uma bala, dar risada, sair pra comer um lanche com um amigo ou uma amiga. O copo de vocês não tá meio vazio. Vamos mudar um pouco nossa ótica. É necessário. Bom, hoje foi isso. Foi um episódio mais descontraído, mais sem roteiro e eu só falando aqui. Então, não sei o que eu vou deixar na descrição aí do YouTube, no comentário fixado, talvez. Eu vou deixar os perfis de Instagram das pessoas que eu citei aqui, minha psicóloga, do Lincoln, do meu primo. E eu quero deixar com vocês essa atividade. Vamos dar uma olhadinha mais para as coisas positivas que estão acontecendo com a gente. Não é só de negativo que a gente vive.
Nossa vida é feita de sístoles e diástoles, que são os batimentos cardíacos. Se você pegar um eletrocardiograma, você vai ver que existe aquela barrinha que sobe e uma que desce. A que sobe é a sístole e a que desce é a diástole. Nós precisamos desses altos e baixos, senão a gente não sobrevive. Mas não só de baixos vive um ser humano. Bom, é assim que eu finalizo. Muito obrigado por terem ouvido até aqui, espero que tenham gostado. E escutem os anteriores e os próximos episódios que estão para vir. E lembrem-se, a vida de vocês não deve estar tão ruim assim. Pelo menos eu espero que não. Conta aí pra mim alguma coisa boa que te aconteceu esse ano. Muito obrigado. Fique com o vento. E a gente se vê.